fé que remove montanhas. Essa série Deus trouxe ao nosso coração num tempo muito oportuno, de a gente poder entender alguns desafios que estão diante de nós e a gente, através do uso da fé, a gente conseguir remover esses desafios. A fé que remove montanhas, baseado, claro, no texto em que Jesus, ele fala aos discípulos em Mateus capítulo 17, quando Jesus expressa a sua palavra, dizendo: porque em verdade eu vos afirmo que se alguém disser a esse monte, ergue-te e lança no mar, e não duvidar no seu coração, mas crê que assim será, ele vai acontecer. Jesus usa esse texto para falar sobre uma fé que é possível mover montanhas. E ele estava querendo ensinar aos discípulos que nada seria impossível para aqueles cuja confiança estivesse verdadeiramente em Deus. Nada se torna impossível para aqueles cuja confiança estão verdadeiramente em Deus. E se alguém tiver fé genuína, poderá sim remover uma montanha. Jesus, claro, não estava falando talvez de forma literal sobre o monte, e ainda que ele estivesse diante do monte da transfiguração, porque ele fala esse texto assim que ele desce do monte da transfiguração, assim que os discípulos têm essa experiência incrível de ver lá Jesus transfigurado, e aí eles descem do monte, e os discípulos tentam expulsar um jovem endemoniado, mas não conseguem expulsar. O pai fica frustrado e vai ao encontro de Jesus e pede ajuda a Jesus, dizendo assim: se é possível, me ajude a expulsar o demônio do meu filho. Teus discípulos não conseguiram, oraram e não conseguiram. Aí Jesus se vira para os discípulos e diz: ó geração incrédula, até quando estarei convosco? Aí Jesus ensina exatamente isso para os discípulos, porque Jesus expulsa o demônio de forma rápida. Os discípulos depois vão até ele e dizem assim: por que nós não conseguimos, mestre? E aí ele diz: olha, vocês precisam ter uma fé, para que aqueles que têm uma fé como um grão de mostarda, eles são possível ele dizer ao monte: sai daí, e ele sair. Jesus não estava se referindo a uma montanha de forma literal, mas um obstáculo maior e poderoso diante de qualquer pessoa. Perceba que o contexto foi exatamente esse. Jesus falando de uma incredulidade no coração, e advertiu os seus discípulos acerca da fé e de como eles estavam falhando na perseverança da oração. Então Jesus declara tal afirmação: a fé verdadeira. Porque Jesus diz assim: a fé verdadeira, ainda que no tamanho de um grão de mostarda. Alguém já viu um grão de mostarda pessoalmente? É o menor grão do mundo. Aí Jesus diz: uma fé legítima, uma fé genuína, ainda que seja do tamanho de um grão de mostarda, ou seja, ele fala uma coisa tão pequena assim, talvez então pareça tão insignificante, mas se é uma fé legítima, verdadeira na pessoa do Senhor, ela possibilita coisas incríveis acontecer. Ela possibilita realidades extraordinárias que vêm de Deus ao nosso coração. Ela possibilita aquilo que aos nossos olhos está falido ser restaurado. Ela possibilita aquilo que está morto diante dos nossos olhos reviver. Ela possibilita aquilo que está sem esperança voltar a ter esperança. Ela possibilita a porta se abrir aonde nem parede tem. Uma fé genuína e uma fé na pessoa certa, ela gera coisas extraordinárias. E ela possibilita a gente viver aquilo que é impossível aos nossos olhos. Era isso que Jesus estava dizendo. Quantas coisas, queridos, a gente já alcançou e construímos através da fé em Deus. Olha para a sua vida e a sua história. Talvez você vai encontrar muitas conquistas, muitas construções, muitos desafios superados através da sua fé. E talvez você diga: não tenho uma fé tão grande assim, mas não precisa de tamanho, precisa de qualidade. Diga assim: a minha fé não importa o tamanho, importa a qualidade. E a qualidade tem a ver com a quem você crê. Qualidade tem a ver com aonde está a sua fé. Jesus estava falando de possibilidade de remover uma montanha aqui. Mas que montanha Jesus estava falando finalmente? Seria um monte das oliveiras? Seria um monte da transfiguração? Ou será que Jesus estava falando de um monte de problemas? De um monte de dificuldades? De um monte de obstáculos que nós criamos? De um monte de ressentimentos que nós guardamos? Quando a Bíblia fala de montanhas, montes, ela fala simbolicamente para descrever uma força poderosa diante dos nossos olhos. Ela fala para falar sobre tarefas enormes diante de nós. Ela diz falar sobre barreiras impenetráveis, porque assim é uma montanha.
E esse texto é um dos textos mais clássicos, que nos faz entender que é possível sim removermos qualquer montanha diante de nós. Ei, escute, o Senhor quer te dar essa fé, que é possível você remover qualquer montanha diante de você, diante da sua família, diante da sua jornada de vida. Vencer barreiras pelo poder da fé. Não se trata de tamanho, se trata de qualidade. A afirmação de Jesus foi: nada lhe será impossível. Olha para essa pessoa e diga assim: eu quero ser um profeta na sua geração, na sua vida hoje, nessa noite. Eu quero ser um profeta de Deus. O Senhor me colocou aqui ao teu lado para eu te dizer nessa noite: nada será impossível para você, nada será impossível para a sua casa. Ei, só os que creem, porque eu estou vendo muita gente olhando para mim calado. Se você não crê nessa noite, meu querido, eu sinto te dizer, porque há uma unção liberada nesse lugar só para aqueles que creem e recebem. Você não está aqui como espectador. Você está aqui como adorador, participante dessa celebração. Então você precisa se envolver com a atmosfera que está aqui presente. Senão você entra e sai do mesmo jeito. Você tem que se envolver com a atmosfera que está aqui, com a unção que está aqui, com a presença que está aqui nesse lugar. A afirmação de Jesus foi: nada lhe será impossível. Sabe, essa afirmação de Jesus revela que a fé que move montanhas é aquele tipo de fé que não conhece limites. Não sei se você conhece alguém assim, mas todas as vezes que você chega para essa pessoa dizendo: rapaz, eu acho que não vai dar, ela diz: como é? Não vai dar? Já deu certo, querido. Não tem esse negócio de eu não conheço limites, porque a minha fé está no Deus do impossível. Mas também você talvez conheça aquela pessoa que você diz: rapaz, vai dar certo. Ela diz: rapaz, é muito difícil esse negócio dar certo, é muito trabalho. Sai de perto de gente assim. Você tem que andar com gente que tem fé, que tem esse nível de fé, que não existe limites, que não existe impossibilidades para essa pessoa, porque a sua fé, ela está no Deus do impossível, está naquele Deus que libera poder para remover qualquer tipo de montanha. Por maior que seja o desafio, a sua fé lhe ajudará a superar, querido. Tem que ser a fé. Deus é um Deus de remover montanhas. Acredite que Deus pode mover e remover as montanhas diante de você. Então, nesses dias nós iremos descobrir montanhas que estão interferindo na nossa vida. Montanhas que interferem no nosso relacionamento com família, com Deus. Montanhas que interferem no nosso crescimento espiritual. Montanhas que interferem no nosso envolvimento com o reino de Deus e com a igreja. Montanhas que interferem no nosso, no nosso chamado, na nossa vocação de servir ao Senhor. Montanhas que estão diante de nós. Vamos descobrir juntos, porque o Senhor quer nos dar a fé, que se torna possível a gente remover, a gente declarar para essa montanha, ela pode ser maior o que for, e a gente declarar: saia da minha frente, saia desse lugar, porque eu quero crescer, eu quero avançar. Eu queria começar com a primeira montanha que a gente vai pensar hoje, é a montanha do egoísmo. Uau! Você está preparado? Balança a pessoa, diga assim: você está preparado? Que Deus não vai brincar nessa noite não, Ele vai falar para você aquilo que você precisa ouvir. Diga assim: abra os seus ouvidos e abra seu coração, que Deus quer falar com você nessa noite. Lucas capítulo 12, Evangelho de Jesus segundo Lucas capítulo 12, do verso 13 ao 21. A Bíblia diz: alguém da multidão interrompe Jesus e lhe diz: mestre, diz a meu irmão que divida a herança comigo. Jesus, olhando para aquele homem, respondeu: homem, quem me designou juiz ou árbitro entre vocês? Então lhe diz: cuidado, fiquem de sobreaviso contra todo tipo de ganância. A vida de um homem não consiste na qualidade dos seus bens, nem na quantidade deles. Então lhe contou esta parábola: a terra de certo homem rico produziu muito. Ele pensou consigo mesmo: o que vou fazer com tanta riqueza?
não tenho onde armazenar a minha colheita. Então disse: já sei o que eu vou fazer. Vou derrubar os meus celeiros e construir outros maiores. E ali guardarei toda a minha safra e todos os meus bens. E direi a mim mesmo: você tem grande quantidade de bens. Uau, você é o cara. Armazenados para muitos anos. Então você tem direito a descansar, a comer, a beber e a se alegrar. Contudo, Deus disse a esse homem: louco, esta mesma noite a sua vida lhe será tirada. Então quem ficará com o que você armazenou? Assim acontece com quem guarda para si riquezas, mas não é rico para com Deus. Espírito Santo, nós pedimos o teu auxílio nessa noite. Que o Senhor manifeste nesse lugar o teu querer e a tua vontade. Que o Senhor rasgue os céus, fale aos nossos corações. E que não venhamos a sair daqui do mesmo jeito. Ao nome de Jesus nós oramos. Amém e amém. Removendo a montanha chamada egoísmo. Diante de nossa vida, diante de nós. O egoísmo é uma característica ou condição de pessoa que busca exclusivamente a sua felicidade. É alguém que busca exclusivamente a sua satisfação pessoal. Mais que um sentimento ou uma característica da personalidade de alguém. A Bíblia nos alerta para o mal dessa propensão natural. Porque o ser humano ele nasce com esse sentimento, nasce com essa tendência do egoísmo. O ser humano nasce com essa busca da felicidade pessoal, das conquistas pessoais, daquilo que gera satisfação pessoal. E a Bíblia em todo o tempo vai nos chamar a atenção sobre esse risco, esse perigo. E a Bíblia fala do egoísmo como um pecado. Por quê? Porque a busca excessiva, a realização dos seus desejos, te faz caminhar para longe de Deus. Empenhando a sua vida para satisfazer os seus próprios interesses, sem considerar em momento nenhum os interesses de Deus, ou os interesses de outras pessoas. No texto que nós lemos aqui no Evangelho de Lucas, nós encontramos um homem que interrompe Jesus na multidão. Jesus estava discursando, Jesus estava lá ensinando, e o homem interrompe Jesus e relata que seu irmão está sendo egoísta com ele. Porque ele vai até Jesus e diz assim: Senhor, fala com meu irmão para que ele reparta a herança comigo. A ideia era simples, uma família que um pai talvez tinha morrido e os filhos, os dois irmãos receberam herança. Porém, eu não sei se o mais velho ou o mais novo, porque a Bíblia não relata, tomou posse de tudo e não quis dividir. Uau, talvez seja algo tão próximo de nós. Talvez seja algo tão semelhante de uma história que você conhece. Porque quando se trata de dinheiro, quando se trata de bens, o coração se revela. Eu não acredito naquela frase que diz que é conhecer uma pessoa, dê poder a ele. Eu acredito que quer revelar o coração de alguém, dê dinheiro a essa pessoa ou dê poder a ela. O pedido do homem era para que Jesus, seguindo o costume dos rabinos daquela época, porque os rabinos serviam de juiz para causas assim. Então aquele homem estava olhando para Jesus e dizendo: esse é um rabino, é mais um rabino aqui. Tanto é que ele chama Jesus de, diga assim, mestre. Diga mestre. Todas as vezes que a gente se refere a Jesus como mestre, nós estamos colocando ele à distância. Mas quando referimos a ele como Senhor, nós estamos dizendo: ele faz parte da minha vida. Quem chama Jesus de mestre, recebe de Jesus a resposta de um mestre. Mas quem chama Jesus de Senhor, recebe o poder de Jesus na sua vida. Aquele homem disse: mestre, fala com o meu irmão. Ele estava olhando para Jesus como um rabino, servisse como um juiz num caso de partilha de herança. Aí Jesus é demais, porque ele é muito intencional. E eu aprendo a ser intencional com Jesus em tudo. Jesus ele não perde viagem em nada, ele aproveita as oportunidades para ensinar uma lição. Todas as vezes que alguém se aproxima de Jesus, ele aproveita aquilo ali para ensinar os discípulos sobre um princípio. E aí, Jesus ele aproveitou a oportunidade e contou uma parábola sobre vencer o egoísmo. E usar os bens materiais de forma correta. Porque o problema não está nos bens.
O problema não é você possuir dinheiro. O problema não é você possuir bens. O problema não está em você receber uma herança. O problema está quando o dinheiro possui você, quando os bens possuem você, quando a herança possui você. Então Jesus ensina que acumular tesouros nessa terra, estar distante de Deus, é um desperdício. Ele faz um confronto. O que é melhor? O que é melhor para você? É você ter milhões na sua conta, ou você ter um grande galardão na eternidade com o Senhor? O que é melhor para você? Ter milhões na sua conta sem Deus? Ou você não ter nada e ter Deus na eternidade o tempo todo? Era isso que Jesus estava falando. Talvez agora esteja pensando: ok, o egoísmo é ruim, pastor. O egoísmo é difícil, mas como eu posso vencê-lo? Porque por algum momento parece que é algo maior do que eu não consigo deixar de pensar em mim mesmo como prioridade, eu não consigo deixar de conduzir a minha vida pensando no meu umbigo, eu não consigo deixar de fazer as coisas quando eu não estou no centro. O mal não está em pensar, querido, em desejar coisas boas para si. Não tem nada errado nisso, de a gente desejar coisas boas, de a gente planejar para conquistar coisas boas, de a gente se esforçar para ter coisas boas, não tem nada de pecado nisso. Mas quando para isso eu desconsidero Deus, eu desconsidero a vontade do Senhor, eu desconsidero as pessoas ao meu redor, aí é um problema. Nós vemos uma geração, querido, que as pessoas tiram a vida dos outros de forma fácil e por qualquer quantia. Porque as pessoas estão cada vez mais egoístas. O mundo está cada vez mais egoísta. As pessoas aí fora, sabe? Se você não andar com cautela, se você não andar com paz no seu coração, você anda numa guerra. Porque as pessoas não estão interessadas no que você está sentindo ou achando. Elas estão interessadas em cumprir o seu desejo, a sua vontade de fazer aquilo que bem apraz. Esse é o mundo que está aí fora. Mas o Senhor nos chama para agir diferente. Se o mundo é egoísta, nós não precisamos ser. Nós precisamos e podemos dizer a essa montanha: saia da minha frente, saia da minha vida. Eu não quero mais viver assim. Eu não quero mais estar aprisionado nesse sistema egoísta. O nosso egoísmo não somente nos impede de viver uma vida melhor com os outros, mas nos impede também de viver para Deus. Não podemos pensar em Deus porque estamos ocupados demais pensando em nós mesmos. Meu Deus, é só você e eu avaliarmos das 24 horas do dia quantos minutos a gente passa pensando em Deus, passa pensando nas coisas de Deus, passa pensando em fazer a vontade de Deus. Ou talvez você não consiga gastar muito tempo porque você está ocupado demais pensando em si mesmo. Como então vencer o egoísmo? Olha para a cruz. Olha para a cruz. A cruz é o símbolo mais precioso de se vencer essa montanha. Isaías 53, quando falou de Jesus na cruz, ele diz: ele tomou sobre si as nossas dores. O castigo que lhe trouxe a paz estava sobre ele, sobre as suas pisaduras, cheias de sangue, eu fui sarado. A cruz é um sinal de alguém que abriu mão da sua vida em prol de ajudar a outro. Sabe, aprendemos com Jesus a remover a montanha do egoísmo. E nesse texto Jesus ensina lições. A primeira delas é: para vencer o egoísmo é lute contra a tirania do eu. Se tem alguém que é o mais tirano na sua vida, é o seu ego. Se tem alguém que, sabe, gera tanto governo sobre a vida do ser humano, é o ego do ser humano. E a gente precisa lutar contra isso. Não é que você vai se menosprezar, você vai diminuir, não. Você precisa só guardar o teu coração contra a cobiça, contra as cobiças dessa terra, as cobiças dessa vida. Sabe o que Jesus diz ao homem? A sua vida não consiste nos bens que você possui. Uau, isso é demais, querido. Sabe por quê? Porque a gente avalia a nossa vida de acordo com aquilo que a gente tem, e a gente avalia a vida do outro de acordo com o que ele tem. Isso é egoísmo.
Jesus está dizendo a você: a sua vida não consiste na sua conta bancária, nas suas roupas de marca, no seu carro importado. A sua vida não consiste na sua casa, nos bens que você possui. A sua vida é preciosa porque foi o Criador que te fez e Ele te espera na eternidade com Ele. Não tem nada a ver com o que você possui, tem a ver com quem você é. Deixa eu te dizer uma frase. Um homem é chamado de egoísta não por almejar o seu próprio bem. Como assim, pastor? Não é por almejar o seu próprio bem, mas é por negligenciar o bem do seu próximo. Porque o problema não está em você desejar o seu bem, o problema está quando você negligencia que tem algo a mais do que isso. Tem algo a mais do que isso. Tem algo a mais do que você tem coisas boas. Tem algo a mais do que você tem conta bancária. Tem algo a mais do que você possui bens, querido. Tem algo a mais do que isso. Você precisa descobrir. Sabe como a gente descobre? Vencendo a tirania do eu. Quando a gente diz, através da fé: saia da minha frente essa montanha chamada egoísmo. Saia da minha vida, eu não quero viver assim. Eu não quero viver sofrendo, porque todas as vezes que a gente coloca a nossa vida no centro, a gente sofre. Porque as coisas não acontecem do nosso jeito. Porque as coisas não acontecem como a gente planeja. Porque as pessoas não reagem como a gente queria que elas reagissem. As pessoas não falam como a gente gostaria que ela falasse. E a gente sofre, sabe por quê? Porque a gente está no centro, a gente está no governo. Mas quando a gente coloca o Senhor no centro, coloca o Senhor no governo, a sua vida se torna mais forte, você consegue prosperar, o Senhor te dá a força que você precisa para resistir a todos os ataques, as perseguições caem por terra, porque Jesus está no centro. Quando o Senhor te fez, Ele nunca teve a intenção de que você fosse feito para você mesmo. Ele nos fez para relacionamentos, ajudar uns aos outros e confiar nele. Confiar no cuidado dele para a sua vida. Confie no cuidado de Deus para a sua vida. A Bíblia nos ensina que Jesus confiou a sua própria vida e tudo mais ao seu Pai, pois sabia perfeitamente que Deus o ajudaria em todos os momentos. Quando Jesus ensina assim: é preciso negar a si mesmo, Ele está apresentando um caminho para vencer o egocentrismo. O egocentrismo é a razão dos maiores sofrimentos do ser humano. Quanto mais focado em você mesmo, nos problemas, mais infeliz vai ser. Por quê? Porque você esquece do que gira ao redor. Você esquece que existe mais pessoas. Você esquece que existe uma missão maior do que você mesmo. E aí não há amor. E olha, onde o eu é mais importante, o amor se torna irrelevante. Porque quando o eu é o mais importante, não tem amor. Você só pensa em si. E aí Jesus aqui ensina essa lição. Porque aquilo era uma montanha na vida daquele jovem, onde uma força resistia ao propósito da sua vida. Jesus aqui estava alertando: não avalie a sua vida por seus bens. Não avalie a sua vida pelo que você possui. Nada façam por ambição egoísta ou por vaidade, mas façam através da humildade, considerando uns aos outros superiores a si mesmo. Essa é a lição do Senhor para mim e para a sua vida. É você olhar para o próximo como alguém superior a você. Como isso vai mudar a sua vida? Como isso vai te dar paz? Como isso vai te fazer prosperar? Porque tem amor envolvido. Quando tem amor envolvido, tudo se torna mais fácil. Diga assim: quando tem amor, tudo se torna mais fácil. Vença a tirania do eu amando. Ame a Deus, ame as pessoas. Sabe o grande mandamento? Ame a Deus sobre todas as coisas. Ame ao próximo como você se ama. Tem que ter amor envolvido. Tem que ter amor envolvido, amém? Amém? Você está comigo? Sua família vai lhe agradecer por você amar mais. Seus amigos vão te agradecer por você amar mais. Seus irmãos em Cristo vão te agradecer por você amar mais. Sabe, seus discípulos vão te agradecer por você amar mais. Porque se tem amor, se torna mais fácil. Não tem egoísmo quando tem amor envolvido. Paulo, de forma sábia, diz isso quando ele fala de amor, no capítulo 13 de Coríntios.
Ele diz: o amor não é invejoso, o amor não trata com leviandade, o amor não se ensoberbece, não se porta com indecência, não busca os seus próprios interesses. Diga assim: o amor não busca os seus próprios interesses. Então está na hora de você amar mais. Posso ouvir um amém? É Deus falando com você. Escute a voz do Senhor. Porque se a sua vida está girando em torno de você, é porque talvez você não está amando tanto. Segunda lição que Jesus nos ensina aqui: lembre-se da brevidade da vida. Quer vencer a montanha do egoísmo? Lembre-se que a sua vida é breve. Viva pouco, mas viva grande com Deus. A vida é um sopro, a Bíblia diz. O homem, quando chega nos 80 anos, o salmista diz que já é cansaço e fadiga. No mais tardar que eu e você talvez consigamos chegar a 100 anos, 110, estourando. Eu já estou com 43, vou fazer 44. Não adianta a gente achar que a gente vai viver aqui eternamente nessa terra. Nós vamos viver eternamente com o Senhor na glória. Mas a vida na terra, ela é breve. E quando a gente esquece disso, a gente corre o risco de se tornar egoísta. Jesus disse assim: insensato, louco, essa noite te pedirão a tua vida. Você esqueceu disso? E o que você vai fazer com tudo que você guardou? Jesus conta uma parábola para ensinar um princípio. Para remover a montanha do egoísmo, nós precisamos dominar os prazeres da alma. Porque esse homem diz assim: eu vou juntar tanto, aí eu vou poder dizer a mim mesmo: ah, você é o cara, agora você pode descansar, agora você pode comer, agora você pode beber, e agora você pode se alegrar, porque você tem muito. Pense comigo, querido, se não é uma verdade da sua alma. Porque se você tem muito, você vai dizer: agora eu me dou o luxo de eu descansar, agora eu me dou o luxo de eu comer bem, agora eu me dou o luxo de eu beber bem e de eu me alegrar. Mas quando não tem? Quando não tem, aí você diz: eu não posso descansar, eu tenho que trabalhar. Eu não posso comer bem, eu só tenho que comer o que dá. Eu não posso beber, eu só bebo quando tem. Eu não posso me alegrar, pastor. Me alegrar por quê? Eu não tenho motivo, eu estou cheio de conta para pagar. Eu estou cheio, o banco no SPC, meu nome está no Serasa, meu nome está sujo. Faz ou não faz sentido para você o que eu estou falando? Porque talvez a gente gira a nossa vida de acordo com a nossa alma. E a gente esquece que a vida aqui na terra, ela é breve em comparada à eternidade. Aí Jesus diz: olha, ei, deixa eu te fazer uma pergunta. O que é mais importante para você? É o tempo aqui na terra ou é o tempo na eternidade? O que é mais importante para você? É a tua conta bancária aqui ou é o teu galardão lá? É as riquezas desse mundo ou as riquezas diante de Deus? Pense nisso, querido. Pense nisso. Ei, o conselho do Senhor para você nessa noite que está aqui me ouvindo ou em casa, pense nisso. A sua vida é breve aqui na terra. Quando alguém está apenas focado em acumular tesouros para si, esquece que a vida é curta. É ou não é? Quantas pessoas a gente não conhece que foi pego de surpresa? Estava no auge, milhões na conta, de repente a ceia chamou. Estava em pleno auge na empresa, prosperando, de repente se engasgou, morreu. Eu tinha um aluno, estava em auge, o cara era milionário, cheio de empresas de automóvel aqui em Recife, dono das maiores marcas de automóvel. O cara saiu para jantar com a família na noite. Treinou comigo durante o dia, saiu para jantar à noite com a família, estava no restaurante comendo um pedaço de carne, querido. Comeu, se engasgou. Ninguém conseguiu socorrer, o cara morreu ali na mesa. Pego de surpresa.
Mas quando a gente não esquece que a nossa vida aqui na terra é breve, e a gente tem uma eternidade para viver, a gente não fica aqui se prendendo às coisas dessa terra. A gente não se desgasta com ressentimento, com mimimi, com briguinha, com eu estou de mal, não. A gente não fica aqui, querido, se matando. Porque não, a gente está dizendo aqui, ó, eu estou juntando tesouro no céu. Eu posso não ter nada aqui, mas lá eu tenho um galardão me esperando. Eu posso aqui, sabe, ter dívida, mas lá eu tenho um crédito com o Senhor. Não estou dizendo que você não tem que pagar suas dívidas aqui. Nem que não tenha que limpar o teu nome no Serasa. Vai lá, limpa teu nome, querido. Mas acredite, tem coisas mais importantes do que isso. Nós somos tendenciosos a nos sentir imortais. Vivemos como imortais. Agimos como alguém superior ao nosso próximo. Quantas pessoas nós assim andam como que parece que não está pisando na terra. Só porque botou um sapato da Zara, acha que... Eu me lembro que na minha época, eu comprava roupa nas Americanas, na cidade, naquelas lojas que você ia, e eu só comprava uma vez, era só dia de festa, assim, quando tinha... Vou comprar roupa de São João, vou comprar roupa de Natal... Aí depois Deus dá uma condiçãozinha e você agora só quer comprar na Zara. A gente precisa cuidar do nosso coração, amém? Você está comigo? Porque a gente acaba esquecendo que a nossa vida é breve, e a gente se apega a tantas coisas dessa terra. E a gente esquece que precisa de Deus, creio. Em nome de Jesus, diga assim, eu não posso esquecer que eu preciso de Deus na minha vida. E deixa eu te dizer uma coisa, você não precisa de Deus quando você está em dificuldade, não. Você precisa de Deus quando você tem muito. Porque quando está difícil, você lembra de pedir ajuda e socorro a Deus. Mas quando está muito bom, você esquece. E aí é o perigo. Sabe, foi exatamente sobre isso que Jesus estava falando na parábola. Aqui o homem não está dizendo, o homem estava dizendo, ó, recebemos uma grande herança, me ajuda aí. O homem estava muito rico, o seu irmão, mas só pensava em si. Sabe, para remover a montanha do egoísmo, nós precisamos viver dependentes de Deus. Você quer resolver o egoísmo na sua vida? Viva dependente do Senhor, querido. Dependa dele, sabe, como o ar que você precisa para respirar, dependa do Senhor, como o feijão que você precisa comer para o seu corpo ter energia, dependa do Senhor. Dependa do Senhor. Sabe, Tiago 4,13 diz, ouçam agora vocês que dizem, olha a palavra do Senhor dizendo assim, hoje ou amanhã nós iremos para esta ou aquela cidade. Passaremos lá um ano, faremos negócios, ganharemos muito dinheiro. Aí a palavra diz assim, vocês nem sabem o que acontecerá amanhã? Alguém aqui sabe o que vai acontecer amanhã na sua vida? Não, você faz planos, mas você não sabe o que vai acontecer. Alguém aqui sabe se vai acordar? Em nome de Jesus, todos vão acordar amanhã. Inclusive eu, amém? Mas ninguém sabe o que vai acontecer amanhã. A Bíblia diz que ninguém sabe o que é a sua vida. Vocês são como neblina que aparece um pouco de tempo, some. Em vez disso, olha a orientação bíblica para você. Vocês devem dizer, se o Senhor quiser, nós viveremos, nós faremos, nós conquistaremos, nós realizaremos, se o Senhor quiser. Isso é viver dependente. Quanto mais dependente de Deus, menos dependente de você mesmo. E a montanha vai sair, diga assim, a montanha vai sair da minha vida, em nome de Jesus. Terceira e última lição para a gente terminar aqui, que Jesus ensina. Para remover a montanha do egoísmo, entregue seu futuro e provisão ao Senhor. Deixe Deus cuidar de você, enquanto você cuida das coisas dele. Você não entendeu não? Deixa Deus cuidar de você, enquanto você cuida das coisas dele. Jesus diz assim, não junte tesouros para si, mas para Deus. Uau, o que ele está dizendo? Deixa Deus cuidar de você, mas cuide das coisas dele.
quanto mais você cuidar das coisas de Deus, mais Deus vai cuidar de você. Isso é uma chave. Quem entende isso prospera muito, porque quanto mais você cuida das coisas de Deus, quanto mais você cuida das pessoas de Deus, mais Deus cuida de você. Apesar de o mundo buscar, sabe, a qualquer custo uma condição de estabilidade, a verdade é que sempre haverá crises e tempos difíceis. O desejo pelo prazer domina as ações do homem, o afastando cada vez mais de Deus. Nós estamos numa sociedade depravada, querido. As coisas não estão fáceis. Cada vez mais acentuada o egoísmo na sociedade. O homem se acha o centro do mundo. O homem quer que as coisas girem em torno dele. E os governantes cada vez mais se achando poderosos para mandar em tudo e em todos. Fecha tudo, abre tudo quando ele quer. E uma sociedade que cada vez mais vai se depravando no moral, na ética, sabe, num relativismo em que tudo é relativo demais, tem nada a ver isso pode. Como resultado disso, cada vez mais a humanidade ignora os mandamentos do Senhor e se afasta de Deus. Isso é bíblico. Paulo falando a Timóteo diz, olha, nos últimos dias haverão, os homens se tornarão amantes de si mesmo. O que é isso, querido? Diga egoísmo. Amantes de si mesmo. Avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes, ingratos, sem afeto natural, caluniadores. Tá bom, Paulo? Paulo não aliviou as palavras aqui. Cruéis, sem amor para com os bons, obstinados, orgulhosos. Paulo arriou a madeira aqui, dizendo realidade sobre os últimos dias. E ele diz, cada vez mais distantes de Deus. Certamente nós estamos vivendo dias assim, porque aponta para os últimos dias. Mas você precisa guardar o teu coração. Sabe, Deus quer fazer uma linda obra em você, mas não tem a ver só com você, tem a ver com a sua geração também, tem a ver com as coisas que o Senhor está preparando para você lá. Que nós precisamos confiar na provisão e cuidado do Senhor. Diga assim, eu decido confiar na provisão e no cuidado de Deus na minha vida e na minha família. Ei, descansa o teu coração. Nessa noite o Senhor está dizendo a você, descansa o teu coração. Decida confiar na provisão que vem do alto. Deus está cuidando de você e da sua casa. Acredite nisso. No texto, Jesus ensina que tesouros diante de Deus são mais valiosos do que tesouros para o eu. Dê valor, eu quero te dar esse conselho aqui. Dê valor aos tesouros de Deus. Dê valor aos princípios de Deus. Como eu posso juntar tesouros nos céus, pastor? Viva os mandamentos, viva os princípios. Ame a Deus sobre todas as coisas. Honre ao próximo, ame ao próximo como você se ama. Faça o bem, sem importar a quem. Mais amor no seu coração, tudo isso agrada o Senhor. E quanto mais você agrada a Ele, mais Ele vai acumulando um tesouro para você. Eita, me agradou, então eu vou botar agora mais um valorzinho na sua conta. É igual aquele pai que ama o filho que obedece, diz assim, a sua mesada vai aumentar agora, querido. Sua mesada acabou de aumentar agora. Eu estou te dando mais um pouquinho agora. Porque você está me agradando. Você é um filho que me honra, um filho que me ama, um filho que me agrada. Então eu vou te dar mais. E assim é Deus para você. Você está me entendendo, amém? Amém. Em nome de Jesus, querido. Sabe, eu rogo a Deus que você possa buscar nesses dias a presença dEle. Esqueça um pouquinho do seu eu, esqueça um pouquinho de você mesmo, saia do centro da sua vida, saia do trono da sua vida, deixe o governo nas mãos do Senhor e você vai ver o que Ele vai fazer na sua vida e na sua casa. Está difícil? É porque você está com controle. Está sofrido? É porque você está querendo controlar. Mais amor e mais humildade, querido. Isso fala de a gente renunciar ao eu para viver o Ele. E o Senhor te convida nessa noite. Quer viver coisas maiores? Quer viver coisas grandes?
quer viver a vida abundante, renuncie o seu eu e viva para Ele. Eu quero terminar contando essa história. Certa feita, 2 homens estavam descendo uma grande montanha de muito frio, muito gelo. 2 amigos, e eles resolveram descer. E na descida eles encontraram um jovem, um menino, que estava lá preso e morrendo congelado. E o menino pediu ajuda, mas um dos amigos disse assim: eu não posso parar, eu não tenho tempo para parar, eu estou preocupado aqui com a minha vida, eu estou preocupado com minhas coisas, se eu parar, eu posso morrer, eu vou continuar. Mas o outro amigo tinha um coração diferente, e ele disse assim: eu não posso seguir e deixar esse jovem aqui, como vai ser a minha consciência de saber que eu poderia ajudá-lo? Eu não posso seguir, fica aqui, me ajuda. Ele disse: não, se você quiser fica, mas eu vou seguir, eu tenho que salvar a minha vida, eu estou preocupado que eu possa chegar lá. E ele saiu na frente, o amigo, mas aquele outro amigo, ele ficou, pegou aquele jovem, colocou sobre os seus ombros, resolveu descer a montanha com aquele jovem agarrado sobre ele. Muito frio, muito frio. E ele desceu aquela montanha, desceu, quando chegou já quase lá embaixo, ele encontra o amigo que desceu na frente sozinho, congelado e morto. E aquela cena impressionou ele. Ele disse: como pode isso? Ele tentou salvar a sua vida, mas morreu. Enquanto eu tentei salvar alguém, e o Senhor me fez sobreviver. E aí o Senhor falou ao coração dele, dizendo assim: sabe o que te aqueceu? Sabe o que fez você estar aquecido numa noite fria? Foi você saber, foi você ter alguém junto com você. Ele não sabia, mas aquele jovem que ele colocou sobre os ombros estava aquecendo o seu corpo e o fez continuar a jornada e chegar até o fim. Quanto mais nós pensamos só no eu, mais corremos o risco de morrer no caminho e de ficar no meio do caminho. Mas quanto mais pensamos em Deus e pensamos em outra pessoa, mais o Senhor nos dá a condição de continuar a jornada e de perseverar até o fim. Sabe o que você precisa? Sabe, comece a pensar mais em Deus, comece a pensar mais no próximo, comece a amar mais pessoas, comece a abrir mais o teu coração para cuidar daquilo que Deus ama. Cuide das coisas de Deus e Deus vai cuidar de você. Jesus disse: quem quiser salvar a sua vida vai ter que perder. Mas quem decidir não perder, aí é um risco. Mas essa noite eu quero te fazer um convite a você, sabe, decidir aqui nesse lugar, a colocar essa montanha para fora da sua vida. O egoísmo não te faz bem, o egoísmo está te matando, o egoísmo está te afastando de Deus, o egoísmo está deixando você frio, o egoísmo está deixando você paralisado. Que você nessa noite decida colocar essa montanha para fora e você dizer assim como Jesus ensinou: se você tiver fé como o tamanho de um grão de mostarda, não importa o tamanho, mas a qualidade, você vai poder dizer a esse monte: ergue-te daqui e lança no mar, e assim será sobre a sua vida.